será que o que faz um empreendedor criar, inovar, lançar um negócio e depois desapegar? Márcio, é difícil desapegar de uma empresa que você criou, tipo aquele Opala, né? 72, 76, que a pessoa lá tem tanto carinho e depois tipo, não vai embora. Né? Isso eu sei que aconteceu com você em algumas fases da vida, mas você tem é um cara daquela famosa frase, não se apeguemos, como diz alguns por aí. Cara, primeiro a gente cria que nem filho, né? A gente cria para o mundo. Né? Então esse apego ele é momentâneo, a gente tem aquele amor incondicional enquanto está construindo, mas depois que toma forma e que já tem os valores que a gente passou, não tem nenhum problema trocar de mão. Né? Então quando a gente constrói um negócio, constrói uma empresa, a gente quer que ela cresça e se desenvolva, mesmo que não seja conosco. Você já vendeu 5 startups? 5 startups. Qual delas teve mais o sentimento de tipo, caramba, não sei se eu vou deixar embora? Cara, todas têm um pedaço disso. Mas será que foi a primeira? A primeira quando a gente entra no processo de M&A, né, quando a gente entra muito advogado, entra muito processo, muito levantamento, assusta. Né? Então tem uma hora que a gente chega e fala assim, não, eu tenho que vender logo mesmo, porque é um processo demorado, né? E a minha primeira aconteceu isso. A última é uma que eu não gostaria de ter vendido, mas aconteceu, né? Foi maior do que a gente, eu falei para você já, né? A gente vendeu a Ford Cycle para Starbucks no Brasil, né? Para o grupo South Rock, e teve que ir, entendeu? Por quê? Ele era o meu maior cliente, a gente estava com uma força muito grande, é uma startup muito nova, né, com um poder de concentração, um poder de automação muito violento, e a gente conseguiu criar um produto intelectual muito forte. Né? E a partir do momento que a gente conseguiu criar um produto intelectual muito forte, eles falaram, opa, você tem mais do que a gente tem aqui dentro, então eu tenho que te comprar. Então a partir deste eu tenho que te comprar, a gente também não teve como ceder e falar assim, não, vamos negociar. Não, a gente teve que ser vendida, né, porque a gente criou um mecanismo muito importante para eles. Márcio, agora você tem uma veia empreendedora, claro que é notável isso, e o mercado mesmo comenta isso sobre você. Pô, você tem que conhecer o Márcio porque o cara tem uma pegada diferente ali. Pô, ele é conectado, é um cara que sabe o que vai acontecer, é um cara que tá antenado nas tendências e lá vai. Mas para você ter criado empresas que se tornaram alvo de processos de fusão ou aquisição, né, provavelmente você também tropeçou e errou em alguns outros momentos. Porque às vezes, né, as pessoas falam, pô, mas aquele empresário erra. Eu falei, pois é, ele erra porque ele tenta. Ele não ficou parado. Teve algo que você criou e foi uma decepção no sentido de que você estava com alta expectativa e aí caiu, né, tropeçou dentro dessa jornada, ou tudo sempre foi muito bem planejado e como um bom oriental, né, ou descendente de oriental, planeja bem para não errar nas operações? Excelente sua pergunta. Sabe aquela máxima do Mike Tyson? Todo mundo está preparado até tomar o primeiro soco na boca? Acontece. Acontece no mundo dos negócios. É aquele negócio, é difícil, mas acontece muito. Quando que foi o teu ano que levou o primeiro soco? O meu foi o seguinte. O LinkedIn mostra todas as empresas que deram certo. Não é isso? Todo o sucesso. Né? Ele não fala as empresas que quebraram, né? Não fala o que sumiu. Success washing. Exato. Entendeu? E eu passei por algumas. Né? Eu passei por uma empresa, eu quebrei 2 vezes. Eu quebrei ao ponto de ficar endividado milionariamente na pessoa física. Antes de vender as 5 startups? Já tinha vendido uma, né? E tudo que eu recebi dela eu consegui perder, porque um dos business quebrou. E assim, empreendedor no Brasil, eu perdi para uma mudança de legislação. Então eu tive, numa mudança de legislação, contando uma história, fazendo uma longa história curta, eu tinha todo o processo de esteira de cobrança, né, para recebíveis e patrimônio de coisas que eram feitas em empréstimo para banco. Né? Então eu entrava em toda aquela esteira. Aquela esteira, de uma noite, de um dia para o outro, ela mudou. Então não existia mais todo aquele litígio que precisava ser comprovado para você fazer a recuperação do bem.
simplesmente por um telefonema, uma carta, já dava que o banco tinha feito a comunicação e ele podia lá fazer a busca do bem. Executar. Podia fazer execução. Né? Então, estou tentando eliminar algumas palavras técnicas para que nossa audiência consiga entender, mas é exatamente isso. Então, eu saí de uma empresa que estava bem pra caramba para demitir 120 pessoas da noite pro dia. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, aqui do lado, aqui na Vila Mariana. Caramba, né? O ambiente onde a gente está. É muito próximo daqui. E aí, cara, acontece aquele negócio e aí todo mundo fica incerto, as pessoas começam a se sentir injustiçadas por ter sido demitida, não era nada esperado. É uma startup, então como é que você tem todo o provisionamento para demitir as pessoas? Você tem só o justo, né? Então, aí muitas delas também entraram com processo trabalhista, pedindo várias coisas e a gente teve que se virar. Né? Então, 120 pessoas da noite para o dia. Que ano que foi isso? Isso foi em 2014. 2014. E é muito tempo sem sono, né? Empreendedor. Né? E eu não tive o que fazer. E aí era um negócio muito maior que a gente. Mudou uma norma por um pedido de um grupo de bancos para fazer recuperação do bem, que também foi maléfica para eles no final. Por quê? Porque eles queriam recuperar o bem, né, de uma forma mais contundente, sem ter as custas e a notoriedade de um processo que vinha há anos trabalhando daquela mesma maneira. O que aconteceu? Eles começaram a recuperar muito bem e encheram um pátio de bem depreciado. Foi horrível para eles. Então não foi bem para ninguém. Só que eu tomei na cabeça por causa disso. Né? Márcio, eu digo que um dos piores dias da minha carreira até hoje foi quando eu tive que demitir pessoas, mesmo sabendo que aquele grupo de imediato não ia ter o valor, né? Ou pelo menos ia se tentar ter o valor, mas não tinha-se a certeza, é a melhor palavra, de conseguir pagar aquelas saídas. Então aqui, não só o problema que poderia vir depois, mas principalmente na questão da demissão. Porque aqui para o empreendedor, empresário, né, nos traz uma única certeza, que eu contratei errado. E às vezes aqui não é a pessoa errada, mas eu contratei sem conseguir prever determinados cenários que podiam estar se formando. Né? Claro que quando a gente fala de um pensamento estoico, onde o que eu controlo, eu boto energia. O que eu não controlo não pode me trazer ansiedade e aflição. Mas, falando no governo brasileiro, a gente não consegue controlar várias coisas. E é quase que esse lado B do pensamento estoico. Né? Caramba, como controlar a ansiedade e aflição se muitos, num caso desse, entram numa depressão? Muitos casos desses, o empresário nunca mais volta a dar a volta por cima. Muitos casos desses, muitos caras cometem loucuras, né, dentro desse processo. Uhum. Como é que você lidou com esse fundo do poço? Cara, excelente pergunta. A gente só sabe, né, o que vai acontecer, né, passando por aquilo. Tudo que a gente acha que na teoria, poxa, eu aprendi, eu sei como é. Na hora da realidade, de você olhar que você está numa situação muito difícil, você começa a encontrar forças, né, e até não transparecer. Como é que eu transpareceria isso para minha esposa? Né? Na época, minha esposa não soube que eu tive todo esse problema. Né? Então, que eu perdi... 2014, eu perdi tudo e fiquei endividado em 2 milhões na pessoa física. Na pessoa física? Na pessoa física. Entendeu? Sabe por quê? Porque mesmo sendo empresário, sendo um negócio pequeno, eu tinha um sócio na época, Christian Ribas, né, que tocava, nós dois, né, perdemos muito. A única coisa que a gente falou é que a gente não ia deixar ninguém dos nossos no prejuízo. Porque nós tinha uma visão de família na empresa. Né, uma empresa pequena, tudo contado, mas a gente fez tudo, a gente pagou todo mundo, a gente pagou todos os fornecedores e a gente assumiu isso na pessoa física. E a gente também conseguiu sair, né, deste vale, né, deste buraco. Levaram-se 3 anos para a gente pagar essas contas. Né? E a gente foi criando coisas e a gente vendeu parte de propriedade intelectual que nós fomos criando. Então nós criamos outras partes de outros recursos de tecnologia que foram sendo vendidos, né? E a gente, você e o Christian. Eu, o Christian, tinha mais o Cliff, né? Alguns sócios, né?
E aí a gente foi fazendo e foi resolvendo. Uma outra coisa boa, sabe aquele negócio também de não ter todos os ovos na mesma cesta? Nessa época, a gente tinha essa empresa que chamava SBS, né? E a gente tinha uma outra empresa que era dentro nossa, né? Que era a Efficient, né? A Efficient, ela era uma empresa que atendia processos governamentais. Então a gente fazia automação para governo. Essa empresa depois conseguiu dar um boom. E esse boom serviu para pagar todas essas contas que a gente também foi deixando para trás. E foi nesse momento do Vale da Morte, né? Fazendo analogia a uma expressão muito utilizada, inclusive, no mercado de startups, né? Quando a startup passa pelo Vale da Morte ou a fase de crescimento, ela vai. Mas o seu Vale da Morte no sentido de, caramba, estou endividado, as pessoas se afastam de mim, é aqui que você reconheceu quem estava ou quem não estava na trincheira e na batalha com você. Aqui teve gente que vazou dentro desse processo e tipo, cara, eu era teu amigo, eu não sou mais? Cara, sempre tem, né? Sempre tem. As pessoas a gente não vai reconhecer quando tem dinheiro, tá tudo bem. Quando a história todo de mundo, champanhe. exato. Né? Todo mundo quer aparecer na foto, todo mundo quer participar daquela vibração. Quando a situação tá difícil, as pessoas não têm mais agenda, né? Porque muitas vezes você também participa você é estratégia dela. Então ela está perto de você porque você é uma ponte, porque você tem um entregável muito importante, ou porque de alguma forma faz sentido para ela. Quando tu tá na desgraça, é difícil você encontrar quem realmente está com você na jornada, né? E a gente aprende muito no meio do caminho, você começa a ler muito isso das pessoas, né? Então, mas isso é uma coisa comum da vida de qualquer empresário, de qualquer pessoa. Quem se dá bem, quem se dá mal, você vai conhecendo as pessoas. Márcio, e esse podcast aqui, ele traz esse tipo de conversa, esse tipo de temática, porque há muitos profissionais, tanto que eu guiei até hoje, e outras pessoas que veem os conteúdos, ou nos acompanham no LinkedIn, entre outras redes sociais, falam assim, caramba, Dovosco, obrigado por trazer aquele entrevistado, ou obrigado por contar a sua história de vida, e isso me ajudou a entender a fase que eu estou passando e tomar uma atitude diferente. E por isso que, quando você fala de fiquei 2.000 na pessoa física em dívida e levei 3 anos para me reerguer dentro desse processo, teve inevitavelmente consequências na sua saúde mental, claro, saúde física e talvez familiar. Quais foram? Primeiro foi o seguinte, né? Eu aprendi comigo mesmo a lidar com a situação. Né? Então, se você pegar as minhas fotos dessa época, eu sempre tive esse biotipo aqui, gordinho, né? Endomorfo, né? Mas nessa época, foi a época que eu mais treinei na minha vida. Por quê? Quando eu tava... Academia? Academia. Então, crossfiteiro, levantamento de peso, cara, eu treinava de manhã e de noite. E por quê? Porque eu descobri que quando eu treinava, eu entrava em flow. Entrando em flow, eu tirava a preocupação da cabeça e eu liberava a endorfina, eu liberava espaço para criar. E aí eu comecei a criar mais coisas, né? Eu entendi aonde tinham gaps também meu e eu conseguia entender melhor pessoas e, por consequência, também conheci pessoas muito importantes e pessoas que estenderam a mão. E aí eu comecei a abrir informação e pedir socorro para algumas dessas pessoas para que elas pudessem me abrir portas. E tive muitas pessoas que se solidarizaram com esse processo. E falaram, Tex, né? O pessoal me conhece como Tex. Tex, eu vou com você. Eu não vou simplesmente te dar o contato desse cara. Eu vou ligar para esse cara e vou pedir para ele te receber, que você é um cara brilhante e você vai ajudar esse cara. Eu vou pedir para ele te ajudar. Se ele não puder te ajudar, como é que faz como tu conhece de processo? Eu sempre tive dentro dos meus produtos uma tese de investimento, né, em investir em produtos digitais, né, de transformação digital, hiperautomação, processos, sempre para B2B. Então, o meu mercado ele é muito grande, né? Então, eu posso entrar em qualquer tipo de empresa, em qualquer segmento B2B para fazer automação. Independente seja PME ou uma grande empresa. Em qualquer lugar. Então, sempre... Aonde tem muita gente trabalhando, a gente consegue gerar eficiência. Sempre foi a minha tese. Tanto que eu comecei a investir nesses negócios por causa disso. Então, sempre tinha gente que abria a mão pra gente e falava, cara,
eu não tenho como fazer um contrato seu, mas eu vou te apresentar os meus clientes, inclusive eu uso a minha estrutura, né? Benjamin Quadros, da BRQ, era um cara que estava muito próximo da gente, ajudou a gente bastante, né? Depois que a gente foi fazer um M&A, né? Renato Mandaliti, que a gente criou a Fint lá do zero, né? Eles fizeram a aquisição de um negócio que a gente montou também, né? Então a gente sempre foi conhecendo pessoas muito interessantes. E a partir do momento que você vai criando essa experiência e vai conhecendo pessoas que têm valores e propósito, né? Você vai se juntando e vai se abrindo e vai criando uma crosta, né? Então, primeiro, eu tive que resolver comigo, porque você está certo, né? Então, ainda mais japonês, né? Você vai ver japonês no Japão que faliu, você encontra poucos, porque os outros se mataram, né? Então, tem muito caso disso, né? Então, eu conheço também famílias que foram desfeitas, né? Eu morava na Granja Viana, então famílias de empresários que quebraram, os caras se mataram, né? Isso nunca passou pela minha cabeça. Putz, eu vou me matar? Não, cara, eu vou resolver. E sempre que eu tive um problema, o que eu fiz? Eu pedalei mais, eu busquei mais conteúdo, eu busquei mais conhecimento para poder passar por aquela fase. Eu nunca fui introvertido e fiquei dentro de mim e entrar num processo de depressão. Eu não tenho esse problema, né? Mas o que me motiva? O que me motiva, cara, é saber que eu tenho capacidade, cara. Eu tenho capacidade. Eu tive uma origem humilde, né? Meu pai... Vou contar um pouquinho dessa história, que é legal, né? Minha mãe, professora do estado, professora substituta, então nem cadeira tinha quando a gente veio para São Paulo. Minha mãe foi primeiro professora de surdo e mudo, né? E depois era professora substituta no estado, ou seja, ganhava um salário pequenininho. Meu pai, ex-seminarista, conheceu minha mãe, fugiu do seminário porque conheceu minha mãe, né? Ia se ordenar padre. Mas meu pai teve formação, né? Então, diferente da família, que ele teve 12 irmãos, ele é o único que tinha faculdade, né? Então, meu pai é cientista social e filósofo. Ele é um cara completamente do social. A única coisa que meu pai não sabe fazer é ganhar dinheiro, porque ele é do social, né? Então, eu tive sempre boa formação dentro de casa e valores dentro de casa. E aí eu consegui enxergar isso muito bem e consegui ver que tem como sair do outro lado, né? Como meu pai nunca teve dinheiro, e a gente sempre passou por momentos difíceis, a gente sempre se virou e nunca faltou comida em casa, nunca teve um problema duro, entendeu? Até, sei lá, até a faculdade, a primeira faculdade que eu entrei foi no Mackenzie, porque eu tive bolsa, por esporte no Mackenzie. Judô? Eu tive bolsa por causa do judô. Você tem um biotipo? Eu fui judoca profissional. Bacana. Né? Então, eu passei por isso e depois fui remar pelo Mackenzie, né? Fiz remo na USP, fiz remo, que era um esporte legal lá, eu entrei. E por isso eu comecei a me desenvolver. Então, eu sei que dá para fazer, né? Então, eu tive valores dentro de casa, né? E hoje é uma coisa que, inclusive, eu olho muito na contratação, eu olho valores, né? Como é que foi a sua infância? Me explica como é que foi a sua infância. Se o cara me explicar como é que foi a infância dele, eu já consigo ter uma visão se eu consigo trabalhar com ele no futuro e se ele vai se dar bem ou não. E se alinha com seus valores? Também. Já grande parte dos valores são formados até os 5 anos de idade. Nem sempre se alinham. A gente pode ser complementar e eu sei respeitar isso. Eu aprendi a respeitar isso. E falando no aprender a respeitar, quem é a pessoa mais diferente de você e que mesmo assim você quer estar o mais próximo possível porque a pessoa é um poço de aprendizagem? Cara, se não tem um nome, um CPF, mas qual é o tipo, pelo menos? Eu tenho um CPF. Tem um CPF. Um dos sócios meus agora é o Rodrigo Cavalcante, né? É um menino, tanto ele quanto o Emerson, né? Eles foram meus sócios na Forcycle e a gente vendeu, né? Então, os meninos que saíram do nada, o Rodrigo foi instalador da Telefônica, de telefone na casa dos outros, né? Telefone, internet. O Emerson começou a carreira dele carregando móveis, né? O Emerson hoje, nós três temos diploma de Harvard hoje, né? Então a gente começou junto, eu fui mentor deles, investi na startup deles, a gente se juntou e criamos uma nova startup em parceria e vendemos ela, né? Hoje todo mundo está tranquilo, né? Então todo mundo fez um exit importante, bonito, né? Mas eu vou citar aqui o Rodrigo, não em detrimento do Emerson, mas o Rodrigo pelo seguinte, ele é o cara que mais absorveu conteúdo que eu podia passar para uma pessoa até hoje, né? Então era um cara muito metódico, era um cara que tinha as suas crenças e ele abriu mão. Eu falei, Rodrigo, você está disposto
a fazer diferente, eu vou te formar para fazer um negócio diferente. E hoje ele é um cara que tranquilamente pode ser meu chefe em qualquer lugar, né? Então é um cara que aprendeu a produtizar, é um cara que tem um raciocínio muito dinâmico. E ele é completamente diferente de mim. Por quê? Porque eu sou... a gente até brinca, né? Eu, Emerson e o Rodrigo, nós somos os 3 Hs de uma startup. Hipster, hustler e hacker, né? Eu gosto de embelezar, eu gosto do pavão, eu gosto de mostrar o efeito, né? Como é que a gente faz para o negócio ficar lindo, entregável. Eu penso no produto, na forma do glamour, no experience e tudo mais, né? Eu sou o hipster. O Emerson, ele é o quadrado, ele é o hacker, né? Ele é o cara que desenvolve aquilo freneticamente, é o cara que não dorme pensando na arquitetura que vai formar. E o Rodrigo é o cara que pensa mais estruturado, né? Processual. Processual. Ele é completamente processual, que é completamente diferente do meu pensamento. O meu pensamento é uma explosão. Ele é processual, ele pensa em caixinhas. Se você conhecer, ele vai falar que ele pensa em caixinhas. Então o Rodrigo é um cara que eu trago que é completamente diferente de mim, mas que me completa, porque ele tem um olhar diferenciado. Muitas vezes eu vou com muita explosão e ele fala, calma, meu. Não, mas a gente tem que ir, não sei o quê. O Emerson, eu não preciso nem falar isso, porque tudo que eu der na mão do Emerson vai sair. Mas o Rodrigo, ele segura, eu sou a pipa e o Rodrigo vem segurando, falando, oh, calma, põe o pé no chão. E é um cara que eu formei e que hoje me surpreende. Né? Então é um cara que eu gosto e na sua pergunta é um cara que me veio à cabeça. E quando você inova, porque você já vendeu 5 negócios, você só consegue vender, né, de 2 maneiras. Ou se você tivesse enganado alguém, que não é o caso, ou quando você lançou um negócio inovador, surpreende o mercado, e aquele mercado vem e se interessa e compra. Vamos nesse segundo cenário aqui. Para você inovar, talvez venha algo repentino na cabeça do Tex, e ele lança, ou ele faz um teste, ele faz um MVP e ela vai, ou ele tem processo de inovação, ou ele usa ferramentas para inovar. Mas como é que é o teu processo disso? Ou seja, você para um determinado período no mês, na semana, no ano, para tentar fazer isso, o negócio surge em função de outros fatores, mas você já pensou inclusive nisso, Tex? Como você inova? Porque isso dá uma masterclass, sem dúvida, né? Hoje em dia, de como inovar com o método Tex, porque você é um case de vários sucessos. Tá. Eu acredito que a inovação leva tempo. Tá? Então não é assim, eu sentei, é igual o processo de criação, né? Então assim, não é eu sentei e vou ter uma boa ideia. Eu não posso ficar aqui e vou ter uma boa ideia, né? As coisas vão acontecendo com muito suor. É aquele 99% de suor e 1% de inspiração. Esse é a minha crença. Por quê? Porque depois de você estruturar um processo e entender todos os detalhes dele, que não é só o detalhe tecnológico, é o detalhe processual, é o detalhe regulatório, entendeu? Porque muitas das coisas estão nos detalhes processuais em volta daquela inovação. Então você pode ter tudo para inovar e não ter o ambiente para inovação porque não tem legislação para aquilo. Ou você está muito à frente do seu tempo que o seu consumidor não consegue comprar aquilo ainda porque ele não tem usabilidade. Vai ser um professor pardal, mas de fato não consegue monetizar aquilo. Muito. Acontece bastante. Eu tenho uma frase, se eu não me engano, até que é do Murilo Gun, que diz, né, a diferença entre uma criação e uma inovação é que a inovação é a criação juntamente com um boleto. Exato. Ou seja, tem um preço, aquilo as pessoas estão pagando. Exato. Então é o processo. Então assim, existe todo o processo de literatura para você criar e para você inovar, Open Innovation, todo o processo, né? No meu caso, como eu falo de futuro, tendência e inovação, a gente faz cool hunting, a gente busca a tendência de 30 anos, traz a valor presente, a gente tem toda uma jornada técnica. Só que nada disso funciona se você não tiver processos dentro da empresa que te deem características para você conseguir fazer aquilo. Porque não adianta eu ter tudo isso e meu processo ser engessado ao ponto de eu não conseguir colocar aquilo em prática. E este processo que hoje vocês abrem para que isso possa entrar, como é que funciona? É um período
dentro da semana? É alguém que tem essa função? É uma ferramenta que ela retroalimenta de forma automática e avisa vocês com relação a isso? Tu tá me dando um baita de um gancho. Porque isso é a cultura do negócio. Entendeu? Não existe inovação se não tiver cultura. Quando eu falo cultura, não é simplesmente o CFO falar, não, beleza, qual que é o ROI que dá essa inovação? Cara, eu não sei. Inclusive, eu posso nem dar ROI, eu posso pivotar, eu posso ter um baita de um problema. Então, se eu não tenho a cultura da inovação, o CFO vai ficar querendo ROI da inovação. Me lembrou várias... Essa fala com relação ao CFO me lembrou de várias cenas. CFO, te amo. Frum, né? Fez um retrospecto de vários que eu já vi. Entendeu? Você tem que ter um ambiente para poder criar. É igual o laboratório. Eu tenho que ter espaço, eu tenho que ter o ócio criativo. Parece brincadeira, mas se eu não tiver tempo para criar, como é que eu posso fazer algo diferente? Se todo mundo estiver dentro da empresa pensando em entregar o objetivo do quarter, como é que eu inovo? O próprio processo da empresa no objetivo do quarter não entrega inovação. Mas aí o Rodrigo fica maluco com o Tex. Mas aí é que tá, essa é a beleza. Porque o Rodrigo, ele fica com 90% do tempo dele preocupado em entregar o quarter. E ele me deixa livre para eu poder inovar dentro do processo. Porque a inovação não é simplesmente dentro de casa. É ter tempo livre para olhar o mercado, para olhar parceiro, para olhar outros negócios, para conhecer pessoas. Entendeu? Por quê? Porque a inovação ela não acontece só do nosso dia a dia. Acontece de eu tô numa indústria aqui, mas eu olhar o que o cara tá fazendo lá no mundo do surf. Pô, Tex, você foi muito radical. Não! Cara, eu tenho que trazer novas coisas que não estão sendo utilizadas para este ambiente e ver se funciona. Fazendo analogias. Hoje, por exemplo, mercado de fintech. Cara, tudo é fintech, né? Tudo se fintechiza. Tudo eu consigo tirar um proveito para abrir uma conta, o crédito, dar acesso ao crédito, fazer um processo fluido que eu consiga desmaterializar, fazer o cashless e tudo mais. Só que se você não conhecer o processo onde aquilo vai ser aplicado, vai ser só mais uma fintech. Entendeu? E aí você morre no meio do caminho com um cash burn absurdo para manter aquilo no ar, sem conhecer aonde você inovou. Por exemplo, eu vou fazer uma fintech para o varejo. Se você não conhecer a dinâmica do varejo, tu é só uma fintech. Entendeu? E agora, o que tu tá entregando de valor para o varejo, um embedded finance, alguma coisa, que faça com que aquilo tenha recorrência, que faça com que aquilo tenha um valor mais percebido, entendeu? Que dê valor na ponta, entendeu? É um negócio completamente diferente. Tex, dentro desse aspecto, você tem sócios, mas você também tem negócio particular. Consequentemente, você é um cara que vem de uma experiência e uma visão multidisciplinar. Apesar de que o final de grande parte dos seus negócios foi B2B, business to business, e o empresa para empresa, mas você veio tendo aportes de conhecimento e experiências na sua jornada profissional e pessoal, desde a sua criação, de diferentes mercados. Sim. Né? Ramo de alimentos, né? Sim. Tecnologia. Total. E. Cara, eu tenho um importador de vinho. Aí onde é que eu ia chegar? Porque quais dos mercados, talvez até disruptivos, perante a visão de quem olha o seu negócio de uma maneira unifilar, você acredita que mais lhe deu aporte, tá, para inovar? Cara, não é... É um conjunto da soma de mercados e é um conjunto da soma de pessoas. Né? E o que o de vinho, por exemplo, ajuda hoje na perspectiva que você vê outros negócios? Cara, o vinho, ele é um produto sexy. Se eu falasse assim, o meu racional me impediria de entrar sozinho num negócio de vinho. Por quê? Porque é um negócio que precisa de uma certa dedicação, precisa de muita experiência e precisa de do mesmo jeito que precisa de muita experiência, precisa de um certo glamour. Então eu tenho que lidar com muita coisa, né? Eu entrei no negócio de vinho porque eu tenho sócios fantásticos, né? Então, o meu primeiro sócio que me apresentou o negócio foi o Luiz Café, um cara de relacionamento absurdo, né? Que me apresentou mais algumas pessoas, me apresentou o Gabriel Straut, que é da Pipa Comunicação, e me apresentou o Rômulo Caldeira,
que era o capitão do Cruzeiro, né? Agora quando o Cruzeiro ganhou, né, no ano passado. O Rômulo veio da Itália, o Rômulo jogou 10, 12 anos na Itália, foi jogador da seleção italiana, brasileiro, e ele teve toda essa ascensão na vida na Itália. E aí a gente começou a ser amigo, rede em comum. Cara, conseguimos ver uma oportunidade de trazer isso, né? Eu apresentei para esse grupo um ex-executivo do GPA, um cara que era o número 2 do GPA, que é o Gino Castro, né, que estava fazendo uma saída do GPA, né? Ele saiu, o time do Faisal inteiro saiu, que era o CEO do GPA, e ele foi junto na leva, né? Trocou toda a gestão do GPA. E eu falei, Gino, não vai pro mercado, vem cá que eu vou te apresentar um negócio novo, né? E aí a gente começou um negócio e a gente já está no terceiro negócio em conjunto, né? Por que isso? Né? Porque a gente conheceu pessoas fantásticas, né, com uma oportunidade de mercado que a gente viu e matematicamente, tanto pelo nosso relacionamento como business case, a gente montou business case para tudo, fazia muito sentido e falamos, vamos investir, vamos fazer acontecer. Tão simples quanto isso. E como não é o meu business principal, né, eu entro com uma visão de conselheiro, por exemplo. Né? Eu sou investidor, mas eu sou conselheiro. Eu sou o cara da tecnologia, mas tudo isso é pacificado numa importação de vinho. Né? Então, isso já está tudo pronto. Eu entro muito com a visão de como é que nós vamos entrar, com quem que nós vamos fazer negócio, entendeu? O Gino abriu portas absurdas, o Gino abriu porta para todo o varejo do Brasil. Né? O Rômulo, né, por ser um jogador da seleção, por ter sido jogador do Verona, do Lazio, cara, ele chega na Itália, gritar o nome dele lá, o povo fica eufórico. Então ele abriu todas as portas de todas as vinícolas da Itália. Hoje a gente tem 110 rótulos exclusivos no Brasil. Né? E aí esse negócio chama Vimpório, a empresa. Né? Esse negócio agora já escalou. Por quê? Porque dos vinhos já começamos a trazer tudo que está em volta do vinho. Massa, azeite, torrone. Então começou a vir outras coisas. Nada disso é uma coisa que eu conheço profundamente. Eu conheço de governança do negócio. Eu conheço de como a gente escalar, quais são as pessoas, os contratos que a gente faz com as pessoas, os investidores que estão vindo. Isso faz tudo parte do nosso ecossistema. E cada um bota o seu ponto forte na mesa. E cada um põe seu ponto forte na mesa. Ao valor do outro e do seu próprio negócio. Entendeu? Então aparecem coisas a partir da virtuosidade de conhecer pessoas interessantes que acreditam no nosso potencial e a gente vai fazendo a coisa acontecer. Tex, quando nós falamos em inovação, muitos acreditam que é o cachorro louco que todo mundo tem que segurar porque o cara sai devastando, né? No caso aqui, devastando mercados. Só que muitos interpretam, principalmente pelo aquele empreendedor ser serial, que ele não tem, às vezes, ou limites ou não tem medos. Mas há muitos medos dentro desse processo. E qual o seu maior medo quando vai empreender hoje em dia? Já que teve altos e baixos, né? Erros e acertos, e com os tropeços você trouxe as vitórias, mas não quer perder mais tempo, energia e dinheiro no que não faz sentido. Excelente pergunta para o momento. Pelo seguinte, eu sou investidor em startup também. Então eu acredito em alguns negócios, acredito em startup, invisto em algumas, uma que estava dando uma atração importante, engenharia de alta performance, né, que é dos meninos lá do Nordeste. Né, que o nome é mesmo engenharia de alta performance. Né? Um exemplo, né? O que eu peço para todo investimento? Né? Então, assim, o que eu peço? O que eu analiso? O que faz parte da minha análise? Quanto você está dedicado no seu business? Quanto você acredita nele? Você está de corpo e alma nele? Então, o business tem um endereço, você está dentro dele 100%, é skin in the game. Como eu cobro isso dos outros? Quando eu vou fazer um novo investimento, eu me cobro isso. Entendeu? Então, se não tiver um sócio operacional muito forte, porque eu sei que eu não vou ter o meu tempo de dedicação, porque hoje eu já tenho outras coisas acontecendo, eu não consigo entrar. Então, hoje, por ter algumas coisas acontecendo, eu não posso mais me dedicar. Então, eu não posso cobrar dos outros e eu não fazer isso por mim. Então, é um ponto de atenção. Então, sempre que eu tenho alguma coisa, eu tenho um sócio operacional muito forte. Por exemplo, na Vimpório, o meu sócio operacional muito forte é o Gino Castro, que saiu do GPA e está conosco. Né? Então ele é o sócio operacional, né? Ele que toca a operação e aí eu estou
a distância de um WhatsApp, né? Então, o nosso contato é constante. Qual é o maior legado que você acredita que vai deixar na vida das pessoas? O maior ensinamento? A gente não estava recebendo. A gente ter amizade, né? Conviver com as pessoas, tratar as pessoas bem e eu passo para a família também. O mesmo que eu sou, eu passo para eles. Até negócio assim, pagar alguma coisa. Eu digo, recebeu, paga as dívidas, depois o que sobrar é lucro. Tex, quando a gente traz a sua origem familiar, a gente remete ao Oriente. E até numa das nossas reuniões, né, a gente falava a respeito disso, que esse ano eu tive o prazer de estar no Japão palestrando e dando um seminário, e aí a gente trocou informações a respeito da cultura, né, oriental. De que maneira você acredita que isso foi um norteador, ou pelo menos um guia, né, um mentor natural para você ser quem você é? Ou seja, para o Tex, ele realmente trazer aqueles valores familiares e hoje ele consegue aplicar no negócio e ser um cara confiável aos olhares e à prova de muita gente. Tá. Tudo isso, cara, que hoje eu pratico, eu vivi dentro de casa. Entendeu? Então, meu pai era... Hoje em dia é impecável, né? Hoje em dia é impensável falar isso. Mas em casa era falar assim, eu não vou falar 3 vezes. Meu pai falar isso, eu tremer, né? E minha mãe falava, filho, você dava muito trabalho. Às vezes eu fico bravo com meu filho, de 18 anos, né? Tu vai fazer 18, João Pedro. E eu falava, filho, não sei o quê. Minha mãe falava, meu, por que você tá dando bronca nele? Ele não faz 1/10 do que tu fazia, tu não tem ideia. Eu falei, mãe, eu não lembro, né? Eu falei, mas tu não tem direito de... a avó passando pano, né? Mas tu não tem direito de falar isso, porque tu era muito mais espoleta que ele, por causa disso, aquilo. E meu filho é um doce, né? E aí eu aprendi tudo isso dentro de casa, né? Então, eu aprendi que palavra tem consequência, atos tem consequência muito cedo, né? E o silêncio? Não, porque o silêncio mata. O silêncio oriental é foda. Não, o silêncio mata. Isso eu aprendi desde a época do meu avô, quando eu era muito pequenininho. Aí que eu queria entrar. Nossa, meu amigo, meu avô japonês da gema, entendeu? Duro, entendeu? Então, mas acho que todos os nossos avós eram muito duros, né? O meu veio no Brasil, né? Veio no pós-guerra, viu? Veio no pós-guerra. 48? Ele deve ter vindo em 40... Não, meu pai nasceu... Não, cara, meu pai nasceu no Brasil em 42. Eles vieram antes da guerra. Vieram no pico, né? Entre 40, meu pai nasceu no Brasil, né? Então, duríssimo, né? Meu avô sempre foi duro, né? Sempre trabalhando com lavoura. Eu lembro da infância do meu pai, aquele negócio, né? O caráter, ele se originou na vida dura. Eu lembro que meu pai falava o seguinte, filho, eu não tinha uma sandália e andava 8 quilômetros para ir para a escola todo dia e 8 quilômetros para voltar todos os dias. Inicialmente interior do Paraná? Interior de São Paulo. São Paulo. De São Paulo. Né? Mococa, meu pai nasceu para os lados de Mococa, assim, né? E depois foi para o Paraná e tal, mas era essa vida. E isso, essa dureza forma muita gente, porque a única coisa que você tem é a palavra, né? Hoje em dia, então, a gente tem mais facilidades e muita gente não dá mais valor a isso, né? Então, todos os nossos acordos, tudo que a gente faz hoje, a gente empenha muita palavra. Até startup, né? Como é que as pessoas compram uma startup que ela tem uma vida curta? Ela compra porque tu tá lá. Porque é você que tá lá e é o seu sobrenome. O sobrenome da startup é o seu, pô. Entendeu? E é isso que a gente carrega. Qual é o tipo de pessoa que mais te decepciona no ambiente de negócios? Cara, tem uma coisa que eu abomino desde sempre, que é mentira. E mentira, ela nem sempre é a falta com a verdade de forma descarada, mas é contar um pedaço das coisas para um pedaço das coisas para o outro. Isso é mentira, entendeu? Acho que a lisura ela tem que acontecer sempre, porque o outro lado quer montar o seu próprio quebra-cabeça com a sua cabeça. Hoje eu sou conselheiro, mentor, né? Não estou no nível do Dal Bosco, mas eu faço algumas coisas muito interessantes. Eu tenho um produtinho chamado Divã Corporativo. Divã Corporativo? Divã Corporativo. Eu pego algumas empresas, né, que estão precisando de um turnaround ou os sócios eles não estão bem alinhados, né?
Então eu escuto todo mundo, eu tenho um processo de entrevista com todo mundo, por isso que é um divã, porque eu conheço todo mundo por dentro. E aí, por causa disso, eu consigo saber quais são os anseios dele, o que, que ele vai conseguir entregar, o que, que ele não vai conseguir entregar, e qual é a força de vontade que ele tem para fazer o que ele precisa, o job to be done, né? O que ele precisa entregar, se ele vai entregar ou não. Porque a partir dali eu estou olhando o patrimônio, né? Eu estou olhando se aquela pessoa, mesmo que seja um sócio, ele vai ter o punch que precisa, porque a meta é aquela lá durante o prazo, né? Então eu tenho um prazo de 3 anos, eu vou ver se ele vai ter. Então eu geralmente olho todas essas coisas e eu olho quando as pessoas falam meias verdades ou têm agenda oculta. Agenda oculta para mim também é uma mentira, porque ela é uma agenda oculta. Eu acho que as coisas elas têm que ser transparentes ao ponto de não prejudicar o outro. Prejudicou o outro, para mim é uma mentira. Então no mercado corporativo eu dou muito valor a esse tipo de transparência. E essa falta de transparência a gente vê também no processo de M&A. Muito. Né? Fusões e aquisições ali. Você teve já tentativas dentro desses 5 negócios e outros você tem agora, mas que talvez ainda não tenha vendido, e que você se decepcionou de forma, tipo assim, caramba, eu sei que é um ambiente de tubarões, mas eu vi que se eu for também um tubarão, achando que eu sou um deles, mas basta eu sangrar um pouquinho, pessoal, parte para cima. Amigo, sempre o adquirido, ele é menor, né? A maioria das vezes, né? Então eu sempre vim sendo adquirido. E como todo mundo diz, é sexo com gorila. Como é que faz sexo com gorila? Do jeito que ele quer. Não tem muito jeito. Como é sexo com gorila? Tem até risada de bastidor aí na produção. Não tem jeito, cara, não tem jeito. Então muitas vezes o que a gente faz é dentro, né, dentro de todo o processo a gente conseguir dar uma escapatória de uma forma jurídica concreta. Eu já me decepcionei? Já. Eu já vendi negócio para a empresa que falava que era muito grande e estava bem. Eu entrei, depois de um ano que eu estava lá dentro, eu descobri que ela tinha 40 milhões de dívida. Entendeu? E aí, como é que é o meu processo de crescimento para um cara que não pode crescer? E me adquiriu. Poxa, entendeu? E aí você descobre que, poxa, é que se eu der muito detalhe eu exponho aqui pessoas. Não faz sentido. Mas não deu certo. Vender uma ilusão. Total. E eu consigo fazer isso, eu consigo fazer due diligence reversa a esse ponto. Cara, muitas vezes não dá. Entendeu? Porque, inclusive, a gente não tem nem esse dinheiro. Né? Você não tem esse dinheiro para falar, deixa eu fazer uma due diligence e levantar sua capivara no mercado. Não dá, cara. Faz parte do business, é risco. Vou fazer um link disso ao próprio mercado de conselho que nós estamos inseridos. Né? O sexo de um gorila, ou seja, se faz da forma como o gorila quer, me lembrou muito empresas, né, familiares que muitas vezes querem começar a discutir o processo de sucessão familiar, mas o fundador não quer passar o bastão. Uhum. E essa sucessão só vai acontecer de fato quando o velho lá morrer, ou quando o cara estiver velho e aí sim passar o negócio. Porque da mesma maneira é apenas como ele quer. E dentro disso tem gerado diversas reflexões no mercado de trabalho e cada vez mais isso vem para a mídia e mídia digital, né? Em termos de processo de governança e lá vai. E você teve a felicidade nos últimos anos de estar formando, estar integrando um grupo de networking que se discute muito isso. Uhum. Por que surgiu a ideia? Cara, hoje eu sou presidente da Conselheiros Trends Innovation, né? Então é um grupo de 120 conselheiros. Nós somos pregressos de um curso de conselheiro, que é a Inova Business School. Né? Então, Marcelão vai estar essa semana aqui comigo. Pois é, olha que sensacional. Né? Então, o Rasquilha tá para Portugal, mas o Marcelo está aqui. Mas é sensacional. E histórias fantásticas com pessoas fantásticas. Eu participei da turma 1, eu consegui, por amigos em comum, né, com o Ricardo Basaglia, o Luiz Marra, falaram até que você tem que fazer. Da Michael Page. Da Michael Page. Né? Cara, faz lá que você vai gostar, que tem a sua pegada. Tu é um cara de tecnologia, operação, M&A, tem tudo a ver com você. Aí eu fiz a turma 1, que estava se formando ainda, junto com os professores. Então, 2017, por aí? 18 para 19, se não me engano. Né? E aí a gente começou e eu vi que tinha uma pegada muito forte, muito diferente. Eu já venho de conselho desde 2004,
né? Então tem uma jornada, porque eu sempre fui sendo adquirido e fui aprendendo a dinâmica de conselho, a conduta de um conselheiro. Então para mim é uma coisa comum, mas eu nunca tive formação técnica, né? Então eu fui ver o que eu podia ter de formação técnica e atrelar para ver se eu tinha algum gap. Foi coisa sensacional, né? Então eu olhando todo este processo, eu fui aprendendo e fui entendendo como é que era para se portar e tudo mais. Saí, né? Saí do curso feliz, é um curso sensacional, fiz um belo de um network em pessoas fantásticas, né? Aí veio a turma 2 veio com uma pegada muito legal, né? E falaram assim, não, nós vamos montar a confraria. Turma 1, vamos montar a confraria? Vamos. Aí eu fui para a turma 1, turma 1, me juntei com a turma, no final, no nosso segundo encontro de confraria, falou, cara, nós vamos montar a associação. Por quê? No mínimo, se ser errado, dava para vender algum produto da Vino Empório. Total. Cara, mas o que a gente viu? O potencial de pessoas que tem dentro de uma associação de conselheiro. Porque o conselheiro, ele está conselheiro, mas ele tem uma vida pregressa absurda. Então tem muitas pessoas que têm um baita de um histórico que às vezes não estavam nem conseguindo aproveitar disso numa visão de conselho. E estão escondidos dentro da caverna? Muitos. Grande parte. Muitos. Não são percebidos tem pelo muita mercado. gente que o cara sai de uma... Você vai pro interior, Vinhedo, Valinhos, você vê muito cara que se aposentou e tá lá parado. E o cara tá se achando, tipo assim, não tenho mais o que fazer. Cara, tem um patrimônio intelectual ali absurdo que pode ajudar muitos negócios, né? Tudo bem que o cara tem que ter um pouco tem que gostar de trabalhar para os outros ainda sendo conselheiro, porque de qualquer forma você está trabalhando, né? Você tá entre a propriedade e a gestão, você tá ali fazendo articulação o tempo inteiro. Mas não no operacional. Não no operacional, eu vou dizer... Mais no estratégico em termos de... Muito mais no estratégico, mas eu não sou um dos que acredita na frase nose in, fingers out. Exatamente. Né? O nose in, fingers out, que é falado há muito tempo, eu não acredito. Eu acho que o conselheiro, sim, se ele agrega valor, ele tem que conhecer a entrega, ele tem que poder falar com alguém do chão de fábrica, ele tem que poder falar com o cliente, ele tem que conhecer o mercado, ele tem que trazer valor agregado àquela operação. Não só para trabalhar no conselho, mas conseguir respirar o negócio. Por isso também eu acho que existem muitas pessoas que estão em 5, 6, 7 conselhos que eu acho que é errado. Entendeu? Porque esse over-counseling, né? As pessoas... Um cara com 7 conselhos não consegue fazer o trabalho do direito. Ele está fazendo o trabalho antigo. Ele está fazendo o conselho que está olhando o ferramental para trás, né? Ele não está olhando o ferramental do futuro, né? Então é antiga economia e nova economia, né? Tudo bem que tem espaço para os dois? Tudo bem. Os dois podem se conviver no conselho? Tem que conviver. Porque tem que ter alguém que olha a nova economia, que vai olhar o mercado digital, que vai olhar a omnicanalidade, experiência do usuário, melhores produtos. Cara, o seu produto está mudando. Se você passou pela pandemia e tem alguma coisa mudando no seu mercado, cara, seu mercado está mudando. Se você não sabe, você vai ter um problema. Porque tu tem que saber. Mesma coisa, o cara fala assim, cibersegurança, por que nós vamos olhar cibersegurança? Cara, cibersegurança você tem que olhar. Por quê? Eu vou falar para todo mundo. Cibersegurança você tem que olhar porque a única coisa que você não sabe é quando você vai ser invadido. Porque você vai ser invadido. Entendeu? Não tem mais como voltar para trás. Se seu business for sexy, se tiver coisa importante sendo trafegada, se você não estiver preocupado com cibersegurança, ainda se preocupe. Entendeu? Por quê? Porque, inclusive, a mão de obra no Brasil, ela não é tão vasta e como a gente não dá importância, nem tem informação suficiente. Daqui 3 anos, você pode me cobrar, daqui 3 anos, como é que nós vamos estar? Porque nós vamos precisar... Outra lente que está vindo muito forte. A SEC nos Estados Unidos está falando que toda empresa lá precisa de um CISO, né, que é o Information Security Officer, né? É obrigatório, vai ser obrigatório todas as empresas listadas na Bolsa Americana ter um CISO para responder por segurança da informação. Quando que a gente aqui vai começar a exigir? Daqui a pouco. Nós não temos nem mão de obra suficiente para atrelar tudo isso. Inclusive tem CISO absurdo, cara importante no mercado e sem emprego. Tex, você conhece vários lugares no Brasil e também desbravou já alguns outros cantos por aí. Qual a região no mundo
que você conheceu que mais você se identificou? Cara, de identificação, eu vou falar que eu trabalhei muito tempo com o pessoal do Nordeste, né? Por quê? Cara, é um povo, como em todos os lugares, em todas as classes, em todas... Tem gente que quer fazer e tem gente que não quer fazer. No Nordeste, quem quer fazer muito bem. Entendeu? Então, ele é muito preparado. Então, a minha experiência com pessoas do Nordeste, né, e nordestino mesmo, que quer fazer, cara, é absurda. Não existe mais ou menos. Cara, eles querem fazer e simplesmente vão lá e fazem, né? Então, eu tive amigos que tiveram comigo na TCI, né? Léo Vigildo, João Bosco, cara, muitos caras sensacionais que realizam. Sabe? Que são pessoas que tiveram muita vontade. Roberto Marinho, cara, muita gente importante, né? Passaram por César, passaram por um monte de lugar interessante. E não eu citei alguns nomes, mas a maioria dos meus funcionários lá também, cara, eu tinha muito orgulho de ter montado coisas lá e a gente ter deslanchado, né? Eu cheguei a ter 1.400 funcionários, né? Numa operação em Fortaleza. 1.400 funcionários, construído zero. Entendeu? Eu fui para lá para montar o negócio. Entendeu? E chegar a ter 1.400 funcionários. Meu caro, e o porquê que eu entro nessa pessoalidade, né? E veio essa pergunta? Porque quando a gente se identifica muito com um lugar ou com um determinado povo de uma região, aquilo tem características que o que a gente gosta tem muito daquilo na gente. Ah, sim. Que a gente só consegue reconhecer algo que a gente já tem. Só que muitas vezes pode estar preso, estar algemado, etc. Sim. E a gente liberta. Então, por isso a pergunta. E aqui vem outra. Porque dentro dessa sua construção pessoal, alguns esportes vieram junto com você. Sim. Né? O CrossFit lhe ajudou, inclusive, no momento de baixa. Né? Exato. O judô lhe ajudou na sua formação de disciplina. Eu comecei nas artes marciais no judô. Né? Hoje me dedico ao jiu-jitsu. Mas o que existe, na verdade, no judô, que quando você olha para os outros esportes, você talvez só encontra lá, ou mais lá. Cara, no judô, o respeito ao seu adversário é absurdo, né? Então, eu fiz uma escola muito potente, que é a do Luiz Shinohara. A Luiz Shinohara, que hoje, não sei se ainda mas era ele que tomava conta da seleção, né? Então, todo a cultura do judô olímpico, né, já veio do pai dele, né? Então, o respeito que a gente tinha dentro do dojo, né, coisas que eu aprendi desde criança, com os amigos também e tal, a gente era repreendido como criança fazendo molecagem, entendeu? E era repreendido mesmo, entendeu? Era o sensei, faixa vermelha e branca, né? Então, não era qualquer um. O Luiz era um cara duro, sempre foi nosso sensei, mas o mestre Masao, né, que era um mestre, né, então ele sempre mostrou pra gente o respeito e tudo mais, e respeitar o nosso adversário sempre foi uma coisa muito interessante. E dava para trazer isso, né? Ou deu para trazer isso, da atitude do Tex no mercado, respeitando o adversário? Claro, muito. Muito, muito. O mercado tá aí para todo mundo, entendeu? Tu não precisa praticar coisas que te dariam vantagem competitiva passando rasteira em alguma outra coisa, entendeu? Então, tem valores envolvidos, né? Então, a gente, por exemplo, tem coisas que para muitas pessoas é cabível. E eu sofro com isso também. Eu falo assim, não, cara, depois você paga o imposto. Eu falo, cara, não. O imposto é competência. Porque eu tenho caixa para pagar, eu vou pagar. Entendeu? Não, cara, depois você faz o refis, não sei o quê. Eu acho que isso me trava em algumas fases de crescimento, porque eu não consigo fazer isso, né? Eu sempre olho a competência, entendeu? Tanto a entrada como saída, e a gente vai acompanhando esse ADR, porque se eu levar isso lá na frente, eu tomo um tombo e ainda tenho esse negócio. É tipo cartão de crédito. Pois é. Né? Mesmo com cartão de crédito, você sabe usar isso? Sei. Então não brinca, porque o cenário para frente pode ser diferente. O cenário exato. Pra gente encerrar, um filme que marcou a sua vida. O Homem que Mudou o Jogo. Por quê?
Cara, aquele filme do Brad Pitt, que ele contrata aquele menino com ciência de dados. Cara, é absurdo. Que ele olha pro jogo de futebol americano e fala o seguinte. Ele pega um cara todo estranho que mostra o analytics do jogo. E aí o cara começa com os olheiros... Sempre os olheiros olhavam de uma forma comum o mercado e o cara vinha com um dado. O cara vinha com aquele analytics que falava e mostrava. E ele falava, ó, essa combinação com esse é outra coisa. Aí eu falava, e o Brad Pitt era o cara que acreditava no menino lá, né? No desengonçado. No desengonçado, assim, no desengonçado. O gordinho, que tinha que pôr um gordinho desengonçado. Eu me sinto no papel dele ali. Né? Então, sempre tinha aquele negócio. Cara, é o homem que mudou o jogo, que acreditou. Tem um outro que eu gosto também, que é a série, que é o Ted Lasso. Eu até, às vezes, eu não sou tão ingênuo como esse eu não conheço. ele. Ted Lasso é uma série nova, né? É uma série... Netflix? Acho que não. Acho que é da Apple. Tá. Acho que é Apple. Mas o Ted Lasso, ele tem uma pureza na forma com que ele trata e ele tem uma boa fé objetiva. Essa é uma frase que eu aprendi com um ex-sócio meu, que é o Christian Ribas, que era muito legal. Ter boa fé objetiva impulsiona muita coisa. Então, se você tem boa fé objetiva para fazer aquela coisa acontecer, só vai e faça. Mesmo que todo mundo fala que não deva fazer e tal, cara, volta pro passado, é aquele negócio que você tá fazendo, você consegue olhar pro espelho e falar e ter orgulho do que você tá fazendo? É a mesma coisa. Tenha boa fé objetiva, só vai e faça. Se eu não me engano, o próprio Cortella fala isso, né? Se é algo que você pode ter, ele ou o Clóvis de Barros, algum dos dois, se é algo que você pode ter, é a boa intenção. Ou seja, ótimo. A boa intenção de dar algo certo. Cara, eu tenho uma coisa que eu acho que é muito bom em mim, que eu não sei se é porque eu nasci no dia 16 de agosto, porque eu sou um cara alegre, extrovertido. Eu sempre vejo metade do copo cheio. Eu nunca vejo aquilo lá, tipo, puta, o cara sofreu um baita de um acidente horrível, perdeu 3 dedos. O cara tá vivo, mano. Caraca, um baita do acidente, o cara tá vivo, cara. Eu sou o cara que vai olhar isso. Cara, perdeu 3 dedos. Pô, o cara, não sei, o Tex, não sei o que, quebrou, tá na roça. Cara, se vira, velho. Vai, se ergue. Eu sempre vejo metade do copo cheio. Tex, eu vejo em você muito otimismo. Né? E apesar de que muitas pessoas, por vezes, olham, né, os japoneses, descendentes de japoneses, cultura oriental, como por vezes mais depressivos, sim. Eu digo o seguinte, cara, uma parcela, claro, pode ser também em função de várias limitações sociais, né, e o ritmo de trabalho e a privação de alguns prazeres, e lá vai. Mas, por outro lado, não tem como um povo ter passado o que passou, ter transformado aquele país, né, em algo com uma qualidade de vida excelente, em 70, 80 anos. E não tem como um povo ser tão longevo, tá? Né, de viver, inclusive em uma das regiões, Okinawa, que é uma das 5 no mundo que mais se vive, né? Ou seja, com vários centenários, né? É uma blue zone. Blue zone. Sem você ser otimista. Isso é total. Então, eu vejo, né, orientais e descendentes de orientais muito mais otimistas do que muitas vezes pessoas julgam pelo modo bem diferente. E você, que bom que você inspira pessoas aqui no Brasil de um modo completamente diferente para desmistificar isso. Parabéns. 880, né? Geralmente os caras olham para mim e falam, mas você não é japonês tradicional. Eu fiz, minha primeira faculdade eu fiz no Mackenzie, né? E naquela época, cálculo 1, por exemplo, o meu professor era um japonês. Ele olhava minhas notas e falava, você não é japonês. Eu falei, professor, quanto eu tirei? Ele falou 5.2. Passei, professor. Entendeu? Assim, eu não tinha nenhum orgulho, era difícil pra caramba. Eu tenho TDAH, né? Então, assim, muitas coisas eram muito difíceis pra mim na faculdade. E aí o professor falava, você estuda pra caramba e não consegue tirar nota. Eu falei, é a vida, né? Então, mas eu sempre fui mais extrovertido. Mas isso deixa pra uma outra conversa, por quê? Eu sou metade japonês, minha mãe é loira de olho azul. Minha tataravó era negra, escrava, e tem italiano e espanhol no sangue da minha mãe. Então eu não sou 100%... Já fez o teste genético lá? Não fiz ainda. Eu fiz esses tempos, bacaninha, traz lá o mapa mundi, de onde é que vem toda... De onde tu vens. A origem. Faz. Ou então, tá escutando podcast,
Genera, entre qualquer outro teste, patrocina o homem, poxa. Né? Por favor, me ajuda. Eu quero saber de onde. Hoje eu sou sem raça definida. Eu pareço japonês, mas. Mas no mínimo, pessoal, a gente tem uma certeza. É da raça dos gente boa. Tex, obrigado, meu cara. Meu irmão, muito obrigado.